A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, o princípio. Livro 7. Andar na presença de Deus. Autor Pedro Dong. Semana 3. A circuncisão e a promessa de um filho a Sara. Terça-feira. Ler com oração. Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Gênesis 16:1. A cruz reabriu o caminho para a vida. O homem foi criado há cerca de 6.000 anos. Deus o criou à sua imagem e semelhança para que pudesse governar sobre a terra. No entanto, a serpente o enganou, fazendo-o comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual Deus dissera para não comer. Por sua desobediência, o pecado entrou no mundo e a morte passou a todos os homens. Toda a humanidade foi desconectada de Deus e o caminho para a árvore da vida foi interrompido. O homem não teve mais acesso à vida de Deus. Essa situação perdurou até a vinda de Cristo e sua morte na cruz, por volta do ano 29 de nosso calendário. Ou seja, por 4.000 anos a humanidade foi escrava do pecado e da morte. A morte de Cristo foi o marco em que a maldição do pecado foi quebrada. Ela possibilitou à humanidade libertar-se da escravidão da morte. Portanto, a morte de Cristo é digna de ser celebrada. A mesa do Senhor não é meramente um ritual. Essa celebração mostra ao mundo que, a partir da morte de Cristo, tudo mudou. O homem voltou a ter acesso à árvore da vida, mediante a morte vicária de Cristo, que realizou a redenção eterna. Por isso, é muito importante nos unirmos à morte e à ressurreição de Cristo. Quem se une à morte e à ressurreição de Cristo não vive mais por seu velho homem, pois a velha natureza foi crucificada com Cristo. Agora passamos a ser novo homem e vivemos em novidade de vida e de espírito. Por isso, toda vez que o pão é partido, devemos lembrar-nos desse fato. Celebramos a libertação do homem da escravidão do pecado e da morte, que reinou por 4.000 anos. Já se passaram milhares de anos desde a criação do homem, e hoje quantos realmente vivem unidos à morte e à ressurreição de Cristo, vivendo em novidade de vida? Não nos esqueçamos de que esse é o segredo da vida espiritual e de nosso serviço a Deus. Não é por acaso que nossos colportores, antes de sair às ruas, se exercitam na palavra, fazendo imersão e grito de guerra. Para eles, a imersão na palavra e o grito de guerra não são ritos, mas a identificação com a morte e ressurreição de Cristo. Por meio da palavra, eles estão unidos a Cristo, e quando saem às ruas, é Cristo quem sai por meio deles. Eles vivem na prática o que está descrito no capítulo 3 de Amós. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Versículo 8. Um colportor é um profeta do Senhor na rua. Por isso é importante nos exercitarmos, fazendo imersão, entrando na palavra, até nos identificarmos com a morte e ressurreição de Cristo, de modo que, quando saímos às ruas, é Cristo quem sai por meio de nós. Quando abrimos nossa boca, temos autoridade para falar porque não somos nós quem falamos. É o Senhor quem fala por meio de nós. É o leão rugindo. O Senhor quis dar a realidade dessa experiência a Abraão. Por isso, no capítulo 15 de Gênesis, Deus o mandou imolar 3 animais, que representam a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e a oferta queimada, o holocausto. Antes de poder ter acesso a Deus, precisamos ter paz com Ele e ter nossos problemas de pecado resolvidos. Cristo se tornou nossa oferta pacífica e nossa oferta pelo pecado. Uma vez resolvida a questão da oferta pelo pecado, passamos a ter paz com Deus, somos reconciliados e novamente passamos a ter acesso a Ele. Agora podemos consagrar ao Senhor, como holocausto, nossa vida, nosso dinheiro e tudo o que somos e temos. Deus havia prometido a Abraão uma descendência e a posse da terra. Contudo, seu problema permanecia. Ele não tinha filhos, e Sara era estéril. Por isso, Abraão questionou o Senhor: como herdarei a terra se não tenho filhos? Ele chegou a perguntar se Eliezer,
o Damasceno, seu servo, seria seu herdeiro. Mas Deus respondeu que não, pois o herdeiro seria alguém gerado dele próprio. Portanto, Abraão precisava gerar um filho. Na sequência, no capítulo 16 de Gênesis, vemos que 10 anos já se haviam passado desde que Abraão chegara à terra de Canaã, e não havia nenhum sinal de como Deus faria com que ele tivesse um filho. Então, nessa hora, veio o desespero. Assim também ocorre conosco. Há momentos em nossa vida, quando a pressa nos domina, que começamos a querer ajudar a Deus, guiados por nossa própria sabedoria, pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi exatamente nesse ponto em que Sara se encontrava, pois não podia ter filhos, era estéril, mas possuía uma alternativa humana à sua disposição. Leamos Gênesis. Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. 16:1. A expressão tendo, porém, indica que ela ainda tinha uma bala na agulha, algo à disposição. O que tinha ela? Uma serva egípcia, por nome Agar. Assim surgiu a ideia de ajudar a Deus. Sara era estéril, mas tinha uma escrava, e Abraão ainda tinha capacidade de reprodução. A parte de Abraão era tomar a serva por mulher e gerar dela um filho. Essa foi a maneira que encontraram para ajudar a Deus a cumprir a promessa. Querido leitor, você entende agora por que Deus instituiu a circuncisão? Abraão não era estéril, mas Sara sim. Isso significa que Abraão ainda tinha força natural, capacidade humana de reprodução para gerar descendência. E enquanto essa capacidade permanece, o homem tende a confiar em si mesmo. Sob pressão e diante da aparente demora de Deus, é comum recorrer aos próprios meios. Quando Deus permite situações de aperto e pressão em nossa vida e parece que Ele não responde a nossas orações, chega um momento em que, desesperados, não suportamos mais esperar. Então começamos a agir por nossa própria capacidade, recorrendo ao que temos à mão. Foi exatamente isso que aconteceu com Saul. O profeta Samuel lhe dissera para esperar que, quando chegasse, ofereceria o sacrifício. Saul esperou, mas Samuel demorava. No desespero, Saul tomou a iniciativa e ofereceu o sacrifício, por isso foi repreendido. O que isso nos ensina? Que quando não temos paciência para esperar o tempo de Deus, acabamos precipitando-nos. E nessa pressa recorremos a nossas próprias forças e habilidades, em vez de confiar na ação de Deus. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.